Fala, galera linda, abençoada de Deus. Estou passando aqui para deixar uma palavra no seu coração, aonde Deus tem ministrado primeiramente a mim. Amém? Essa mensagem ela está direcionada a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Desejai ardentemente, como crianças, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o vosso crescimento. Amém? Durante esses dias, nós sabemos que nós estamos enfrentando uma grande pandemia no Brasil e principalmente no mundo. E eu tenho certeza que muitos de vocês que se dizem servos de Deus têm sentido medo, têm sentido frustrado, têm sentido algo dentro de si na qual tem te incomodado, de você ver o seu país, a sua nação sofrendo, sendo massacrado por esse vírus, por essa enfermidade. Eu tenho certeza que você, como um servo de Deus, você tem orado ao Senhor, pedindo uma resposta, pedindo sabedoria, pedindo entendimento para poder entender o que está acontecendo. O que nós estamos enfrentando, que tem trazido mortalidade a muitas pessoas, destabilizando muitas famílias e trazendo muitas percas dentro dos lares. Eu posso dizer para você que o medo bateu na minha porta. Durante esses dias eu tive a minha esposa enferma, durante uma semana, e durante essa uma semana minha esposa ela deu todos os sintomas do qual essa doença tem trazido para o Brasil. E a gente não sabia o que fazer, porque tá tudo lotado, tudo sobrecarregado, e a gente com a pessoa debilitada, como que eu vou levar ela para um lugar aonde tá ali o vírus principalmente constatado, que ali tem pessoas com aquele foco de enfermidade. E você não saber o que a sua esposa tem é muito agoniante, é muito sufocante, é algo que te mói por dentro. Então durante esse dia eu tive a minha esposa enferma dentro de casa, debilitada, com muitas dores, com febre, dores de cabeça constante, não conseguia dormir direito. E eu preocupado, angustiado, entristecido. E não sabia o que fazer, porque nessa hora de angústia você fica preocupado, você esquece de Deus. Por isso que a Bíblia fala que muitos me clamam da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Porque na hora da angústia, na hora do vamos ver, na hora do que acontece, na hora da frustração, nós esquecemos de Deus. Eu falo por mim. Naquele momento eu não lembrei de Deus. Mas eu louvo a Deus por duas filhas que eu tenho dentro de casa, conhecido como Sara e Lohane. Porque teve um momento na qual eu estava ali perdido dentro de mim mesmo, aonde Deus falou com o meu coração e disse assim para elas. Elas me chamaram para orar. Pai, vamos orar a Deus? Naquele momento meu corpo sentiu uma sensação de arrepio. É como se o Espírito Santo tomasse conta daquele ambiente e nós fomos orar. E naquele momento eu falei, cara, por que eu não pensei em orar a Deus primeiro? Para que Deus pudesse trazer cura ao meu lar. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque nós damos a legalidade para que Deus possa tomar conta da nossa casa. Então durante aquele momento nós estávamos orando, não vou falar para você que a cura veio imediatamente, não. Mas nós fizemos o princípio de oração, como nós sempre oramos à noite. Minhas filhas não deixam eu esquecer de orar nunca. Tem dias que eu estou cansado, eu deito na cama, elas falam, pai, vamos orar? São mais crentes do que eu. Não é porque nós carregamos um título eclesiástico que nós somos melhor que ninguém, não. Eu tenho duas servas do Senhor dentro da minha casa, que me faz lembrar todo dia de Deus. Mesmo sabendo que eu sou falho, sou pecador, sou blasfemador muitas das vezes, mas eu tenho duas servas de Deus, que são mais crentes do que eu, que me faz lembrar de Deus todos os dias, quando eu levanto e quando eu me deito. E eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus por elas, porque são elas que me fazem sentir e entender o propósito de Deus na minha vida. Só que durante esses dias a gente começou a entender o que Deus estava ministrando no nosso coração e Deus me levou a uma passagem da Bíblia. Quando o povo de Israel se sentiu isolado, a Bíblia fala que o povo de Israel eles foram isolados por um período de tempo e aquele isolamento trouxe para eles frustrações espirituais, trouxe frustrações carnais, trouxe frustrações psicológicas. Quando o povo de Israel eles foram assolados naquele momento, a história da Bíblia fala que lá na Babilônia, quando eles foram isolados, eles começaram a perder o foco da presença de Deus, eles começaram a perder o foco da presença do Pai. Muitos até desviaram, porque eles foram isolados por um tempo. E por ser isolados, eles perderam a noção.
a direção e a vontade de orar. A história fala para nós um homem conhecido como Neemias. Ele começa a identificar o seu povo, o povo de Deus. Que o povo estava se perdendo, que o povo estava se afastando, que o povo estava se isolando, que o povo, mesmo sendo isolado, eles estavam perdendo o coração ligado ao Pai. Por isso que Mateus 18 diz assim: tudo aquilo que for ligado no céu será ligado na terra, e tudo aquilo que se desligar na terra se desliga no céu. O povo estava se desligando de Deus naquele momento. Só que Neemias ele consegue perceber e tomar uma decisão rápida. E coloca um homem conhecido como Esdra a poder ministrar o povo, falando sobre o livro da lei, o livro de Moisés. E o povo começa a acender aquela chama que existe dentro do seu coração e consegue ter anseio pela vontade, da vontade do Pai, e começa a voltar a retornar aos caminhos do Senhor. E muitos até procuraram para poder entender mais o que Deus queria com eles. Olha que coisa linda. Sabe o que está acontecendo com muitos de nós hoje? Eu consigo olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, eu consigo olhar para a nossa parentela, eu consigo olhar para o Brasil. A gente percebe que muitas igrejas hoje estão fechadas, estão passando lives na internet, estão fazendo de tudo para poder direcionar o seu povo. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem muita gente que não vai voltar mais para a igreja. Porque esse momento de isolamento vai ser o momento onde muitas pessoas vão ser peneiradas pelo diabo. Vai ser um momento onde muitas pessoas não vão conseguir mais voltar para a presença de Deus, porque o seu coração é enganoso. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da sua própria casa, que parou de orar, parou de jejuar, parou de buscar, parou de entender o que Deus tem para a sua vida. Muitos líderes religiosos estão pensando no seu templo, mas não estão pensando nas pessoas. Não estão pensando nas vidas. Não estão pensando nas famílias. Estão pensando em abrir os seus templos, que estão levantando grandes muralhas da China. Eu tive um estudo muito importante que falou muito grande comigo, que um certo dia homens levantaram grandes muralhas na China para proteger contra grandes ataques. Investiram em muralhas. Mas durante um tempo, a história fala que eles não investiram nos sentinelas. E não foi muralhas que impediram dos homens invadir aquele lugar. Não foi muralhas, não foi investimentos que impediu pessoas de invadir aquele lugar. Eles entraram pela porta da frente. Por quê? Investiram em grandes muralhas, em grandes templos, em grandes mansões arquitetônicas, na qual diz que são a casa de Deus. Mas esqueceram de investir em pessoas. O maior projeto de Deus é investir em pessoas, é investir em você. A história fala que eles entraram nas grandes muralhas, não foi pelas muralhas, foi pelos sentinelas, homens e mulheres que não são preparados por líderes. E fizeram a grande ruaça naquele lugar, fizeram a grande bagunça naquele lugar, destruíram, houve morte, matança, teve grande frustração naquele lugar. O que está acontecendo com nós hoje, você pode ter certeza que é algo de Deus confrontando nossos corações, porque Deus está provando grandes igrejas. Eu quero falar para você onde estão os grandes pastores que proclamavam a cura, que a cura acontecia a hora que você queria. Aonde estão esses pastores que não vão para as ruas, para os hospitais e declaram a cura? Aonde estão esses pastores que estavam nas televisões, nas internet, trazendo cura 24 horas sem cessar? Aonde estão esses pastores? Será que não é tempo de nós pararmos para pensar e raciocinar e ter uma fé consciente em Deus e saber que o maior propósito de Deus é nós diante dele? Que nós não precisamos mais de um mediador para poder ministrar as nossas vidas, mas sim um servo de Deus capacitado e gabaritado por Deus para nos direcionar o caminho. Será que não é isso que nós precisamos entender? O que Deus tem ministrado às nossas vidas? É tempo de nós pararmos para pensar. Não é momento de nós nos frustrarmos, não é momento de nós nos irarmos, é momento de nós se prostrarmos a Deus e voltar a adorar, voltar a clamar. Porque a história de Deus fala que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de hoje. Como que você quer que Deus faça algo nas nossas vidas se nós perdemos o sentido da vida? O sentido de orar, o sentido de buscar, o sentido de interceder. Às vezes você não tem ninguém na sua família enferma, mas tem famílias que você conhece que estão enfermas. E você pudesse se colocar de joelhos e puder orar pela sua família, pode ter certeza que Deus colocará as mãos sobre essa casa. O que eu fico indignado é o que eu sei que vai acontecer, que muitas pessoas não vão voltar para a igreja.
Muitas pessoas não vão voltar a adorar o Senhor. Muitas pessoas vão se frustrar com muitos comportamentos que se dizem de Deus. Muitas pessoas estão frustradas com muitos líderes religiosos que se preocupam mais com o ambiente do que com o templo, que é a própria vida, que as próprias pessoas. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a igreja do Pai. Nós somos aqueles que fomos levantados para fazer a vontade de Cristo. Nós somos a estrutura genuína, algo verdadeiro, algo real para fazer a vontade de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. Direcione o seu pensamento a Cristo. Direcione o seu pensamento a Deus. Não tem para onde recorrer a não ser o caminho do Senhor. A Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Se você não voltar à sua casa, à sua família direcionada a Cristo, você pode ter certeza que durante esse momento que nós estamos enfrentando de pandemia, muitas pessoas não vão acreditar mais em Deus. E o que você tem feito para poder mudar essa situação? Mudar esse cenário que nós estamos vivendo? Tem família que está passando fome, tem família que está passando necessidade, tem família que está tendo água cortada, tem família que está sem luz, porque as dívidas não esperam, tem família que está desempregada, tem perdido seus empregos, tem família que está desestabilizada e a igreja está se preocupando em querer abrir para fazer os seus cultos. Mas não tem se preocupado em preocupar com a própria igreja, que é as próprias vidas, em visitar membros por membros e saber e conhecer qual é a história, qual é a família, qual é a debilidade, qual é a dificuldade. Nós, como servos de Deus, nós vamos fazer algo diferente. Então eu quero te incomodar, meu irmão, nesse momento, a você tomar uma atitude. E você ser a igreja de Cristo. E você ser a igreja do Pai. Você que tem um chamado, você que foi escolhido, você que tem um propósito de Deus. Chegou o tempo de você exercer a vontade de Cristo. Chegou o tempo de você ser luz onde as trevas, de você ser a cura no meio dos doentes. Chegou o tempo de você fazer a vontade de Cristo, que é levar a verdade, é levar a palavra. É levar a verdade de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas que nesse momento de isolamento, ela está frustrada, ela está desanimada, está pensando em parar. Muitos não vão voltar. Isso é nítido. Muitos não vão mais adorar. Isso é nítido. Muitos vão se frustrar com o meu e com o seu comportamento. Muitos vão se afastar. Isso é nítido. Muitos já se perderam. Isso é nítido. Sabe por quê? Porque não se preocupamos com aquilo que é de Deus, que são as vidas. Então eu quero te incomodar, se você conhece o irmão ou a irmã, se posicione, se direcione a essa casa, a essa família e faça a vontade de Cristo. Faça a vontade do Pai. Ah, mas eu não posso, eu estou em isolamento. Liga, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, faz uma live, ministra uma palavra, traz cura para esse lar, ministra ao Deus que você serve, cara. Deixa Deus falar com você, deixa Deus falar com esse povo. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Para de se preocupar com as coisas e se preocupa com pessoas. Para de querer juntar tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem os consome. E se preocupa com vidas que eu tenho certeza que vai estar com nós no céu. Para de se preocupar com a sua denominação, porque no céu nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Só existe um céu.